Muito boa tarde a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, desejar a todos vós um bom ano, 2022, e agradecer a vossa presença no presente webinar. Será um webinar realizado numa parceria entre o IFAP e a DGRM e tem como objetivo apresentar e esclarecer dúvidas sobre o aviso do PRR, que está aberto, para a apresentação das candidaturas no âmbito da componente 10, MAR, do PRR, relativamente à componente do MAR, que é a 10. Como sabem, dentro desta componente 10 está alocado um total de 21 milhões de euros para a transição verde, digital e segurança das pescas, e a gestão deste pacote de investimento cabe ao IFAP, em parceria com a DGRM. No âmbito desta gestão conjunta, abrimos o primeiro aviso, ainda em 2021, já no final do ano, e está a decorrer o prazo para a apresentação das candidaturas, que vai até dia 15 de fevereiro. Este primeiro aviso aloca cerca de 12,6 milhões de euros, perto de 60% do total da verba disponível, e depois, futuramente, faremos um novo aviso para os restantes 40%. Porque estamos a alocar já uma verba muito significativa, mais de metade do pacote, neste primeiro aviso, e porque queremos que todo este processo corra o melhor possível, decidimos realizar o presente webinar para passar o máximo de informação para vós, enquanto potenciais candidatos a esta medida, e explicar o máximo de detalhes possível para vós, para que possam elaborar e apresentar as vossas candidaturas dentro do prazo que está estipulado. Portanto, em termos de programa, vamos tentar dar resposta a esse desafio, passar o máximo de informação para vocês e esclarecer-vos sobre a questão das candidaturas e a apresentação das mesmas. Assim, após estas breves palavras iniciais, o IFAP irá explicar o seu papel neste processo e o modelo de governação deste processo no PRR, porque é importante ter uma compreensão de como é que isto está estruturado, e depois, como sabem, esta relação do IFAP com a estrutura de missão do PRR é contratualizada, julgo que já, se não está já na iminência de ficar a curto prazo, para termos essa verba para poder utilizar, e depois a alocação das verbas para as pescas é realizado através deste processo que agora estamos a anunciar, e a análise das candidaturas será realizada com o apoio da DGRM, portanto vamos celebrar um protocolo da DGRM com o IFAP para este apoio técnico na seleção das candidaturas. Em termos depois destas palavras do IFAP, a DGRM vai explicar os principais aspectos do aviso, que está aberto, e tentará dissipar o máximo possível as vossas dúvidas, apresentando esclarecimentos selecionados que nós pensamos serem relevantes para as vossas decisões. Como sabem, o setor das pescas enquadra-se num modelo regulatório europeu bastante apertado e temos alguns requisitos a cumprir e é importante que eles sejam do vosso conhecimento. Muitos deles vocês já conhecem, mas vamos aqui relembrar aqueles que são mais relevantes para efeitos deste aviso. Tentaremos passar o máximo possível de detalhes para vos ajudar e caso depois ocorra mais alguma dificuldade, naturalmente estaremos disponíveis para ir ajudando durante o processo de elaboração das candidaturas. Depois da DGRM apresentar os detalhes do aviso, o IFAP tomará novamente a palavra, irá explicar o procedimento de apresentação das candidaturas, incluindo a plataforma informática que tem que ser utilizada obrigatoriamente, e também fazer aqui uma primeira abordagem dos formulários que terão que ser preenchidos e dos requisitos informacionais para esses formulários. Finalmente, teremos convosco um período de perguntas e respostas para aquelas questões que ainda não tenham ficado esclarecidas depois das nossas apresentações e, naturalmente, que poderão colocar todas as dúvidas que queiram ver esclarecidas. Se alguma delas nós não tivermos em posse de toda a informação para vos poder responder, tomaremos nota e a curto prazo responderemos e daremos conhecimento a todos sobre essas dúvidas. E após todas estas palavras iniciais, avançamos com a primeira apresentação. Vou passar a palavra ao IFAP,
temos o prazer de ter connosco a doutora Anabela Reis, do Conselho Diretivo do IFAP, que irá fazer esta primeira apresentação sobre o papel do IFAP e do modelo de governação desta medida que nós temos agora o aviso em aberto. Doutora Anabela, por favor. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e a todas, e muito bom ano. Em primeiro lugar, muito bom ano, porque nós bem precisamos depois destes 2 últimos anos que tivemos. Tal como o engenheiro disse, o IFAP é aquilo a que se chama o beneficiário intermediário. Eu vou tentar fazer aqui uma apresentação breve e espero que não seja maçuda, mas acho que é importante fazer realmente um enquadramento do qual é a posição de cada entidade e o que é que nós em que é que nós podemos ajudar as vossas candidaturas. Eu vou compartilhar a tela para vos fazer uma apresentação e espero que corra tudo bem. A gente já testou e aparentemente correu tudo bem. E eu espero também que agora corra. Então, como eu estava a dizer, vou fazer uma pequena apresentação da componente de investimento, do modelo de governação e apresentar o cronograma dos avisos, que no caso são 2 que estão previstos. Numa segunda fase, vamos tentar explicar de uma forma simples como efetuar uma candidatura e apresentar o formulário de candidatura aos apoios da componente de investimento CDs. Então, começando pelo início da apresentação e começando pelo modelo de governação do próprio PRR, que saiu, não sei se tem conhecimento, mas de qualquer forma não tendo, há um decreto-lei que é o 29B de 2021, que estabeleceu o modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, onde está definido o modelo de governação do PRR. Nesse modelo de governação do PRR existe aquilo que se chama a estrutura de missão Recuperar Portugal, que tem a coordenação técnica e a coordenação de gestão do PRR e que elabora contratos, portanto contratualiza 2 tipos de beneficiários, o beneficiário direto e o beneficiário intermediário. No caso do MAR e desta componente C10 e 02, só existe beneficiário intermediário, que no caso é o IFAP, ou seja, é como se fosse uma entidade intermédia que faz às vezes a estrutura de missão, ou seja, sob orientações da estrutura de missão, uma vez que é a estrutura de missão que tem a coordenação técnica e a coordenação de gestão, o beneficiário intermediário faz a análise, faz os avisos, é responsável pelos avisos, pelas candidaturas, pela aprovação das candidaturas e depois pelos pagamentos. O Ministério do Mar, como disse, através do despacho 9303, designou o IFAP como beneficiário intermediário e o IFAP celebrou com a estrutura de missão Recuperar Portugal um contrato no dia 9 de dezembro de 2021. Como vocês sabem, o primeiro aviso tinha que ser aberto ainda em 2021 e foi aberto, conseguimos. A dotação global desta componente de investimento é, tal como já disse o engenheiro, 21 milhões e temos que, como objetivo, aprovar 70 projetos ao todo. O modelo de governação, agora já da componente C10 e 02, é esta que vos apresento aqui de uma forma esquemática e muito simples. Portanto, há o beneficiário intermediário, que é o IFAP, que entretanto, através de um protocolo, delegou na DGRN a análise das candidaturas
e há a estrutura de missão de quem é agente de comunicações, há a ADC, que será aquela que nos vai receber, que nos vai enviar os reembolsos que nós, dos apoios que nós iremos pagar aos beneficiários finais, que serão vocês, os beneficiários finais, e existe um comitê consultivo. Este comitê consultivo é um comitê que é composto pelo presidente do Instituto do IFAP, pelo diretor-geral do GPP, pelo diretor-geral da DGRM, pelo diretor-geral da DGPM e pelos diretores regionais da Agricultura e Pescas. Este comitê é um comitê consultivo, tal como diz o nome, e, portanto, irá emitir pareceres, quer sobre os avisos, quer sobre as aprovações que forem feitas. Portanto, será sempre consultado, sempre que houver questões importantes. Tal como também já tinha dito o engenheiro José Simão, em termos de cronograma de avisos, o que está previsto é que haja 2 avisos. O primeiro está aberto, foi aberto no último dia do ano 2021 e decorre até, não até janeiro, mas sim até fevereiro, até 17 de fevereiro ou 15 de fevereiro, agora de repente 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, 17 horas. Às 17 horas. E o segundo aviso será aberto no último trimestre de 2022. Nós colocamos aqui dezembro, mas pode ser outubro, ou novembro, ou dezembro, será no último trimestre, é uma das metas que nós temos perante a estrutura de missão e, portanto, terá que ser no último trimestre deste ano. Agora, se calhar, passava a palavra à doutora Isabel Ventura, penso que será ela que irá falar um bocado sobre o aviso e sobre a parte essencial do aviso, no caso, só para lembrarmos aquilo que está disponível a todos. Obrigada, doutora Anabela. Boa tarde a todos. Votos de um bom ano. Desculpem. Espero que tenham, portanto, todos um ano excelente. O que é que nós resolvemos fazer? Não vamos repetir, obviamente, tudo o que está no formulário, seria amassador e até desnecessário. Vamos apenas limar e dar alguma informação complementar que vos possa ser adequada e necessária e que possa ficar mais discreta naquilo que está escrito. Então, o que é que resolvemos fazer? Os requisitos de acesso e de elegibilidade constam do aviso e nós pusemos aqui, constam do ponto 2.1 do aviso. E nesse elenco de requisitos que são necessários apresentar, no caso da linha B, os beneficiários finais devem ter determinadas condições que todos vós já estão muito habituados a apresentar. Há algumas questões que são novas. Eu referiria aquelas que são novas e que vos podem trazer alguma dificuldade. Ser PME e obter comprovação do Estatuto PME. Isto é um documento que vocês adquirem junto do IAPMEI, independentemente de serem pequena e média empresa, micro ou qualquer tipo de empresa, ou empresário em nome individual. Portanto, o IAPMEI tem adaptado à situação de cada um de vocês. Agora, quando vão pedir esta declaração no IAPMEI, devem também, mas a doutora Anabela, quando for falar na questão do formulário de candidatura, poderá voltar a explicar, vão, obviamente, inscrever-se e pedir a declaração de acordo com a CAI que vocês vão concorrer ao PRR. Que muitas vezes as empresas, ou os mesmo em nome individual, têm 2 CAIs. Vão utilizar, obviamente, as CAIs que constam do anexo ao aviso. Portanto, têm que se incluir numa destas CAIs. Depois, uma outra situação, que também já tivemos algumas dúvidas, é na 1B da linha, o ponto 12, que é não ser uma empresa em dificuldade a 31 de dezembro de 2019. Não é mutável a data, é não ser uma empresa em dificuldade nesta data. Tem alguma vantagem,
porque depois de 2019 houve os problemas do Covid e possivelmente as empresas até passaram a ter mais dificuldade. Mas não há forma de mudar, porque isto vem num regulamento da União Europeia, portanto tem que se cumprir. Depois, na 13, que diz, declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação. Aqui eu acho que todos podem dizer que declaram que não é, porque eu pelo menos não conheço nenhuma empresa portuguesa que fosse abrangida por esta situação. Nas condições de acesso e elegibilidade dos projetos que constam do ponto 2.2, para vós isto é normal, só uma pequena diferença relativamente aos projetos que apresentam no âmbito do FEAMP, ou do FEAMPA, em que diz que aqui não pode ter data de início dos trabalhos após a submissão da candidatura. Portanto, antes de submeterem a candidatura, não podem iniciar os trabalhos. É ligeiramente diferente daquilo que se passa no FEAMP. Depois, as outras coisas são normais, é o habitual. Na linha 10 diz que a despesa elegível total é igual ou inferior a 50.000 euros, não pode ser superior, desculpe, não podem ser inferior. E depois, na linha E, é uma linha que tem a ver com as questões ambientais e que aparece em todos os avisos do PRR e possivelmente também vai depois aparecer nos avisos dos fundos europeus a partir de agora. Quanto cada candidatura, pois ainda nas questões que também importa referir, cada candidatura deve incluir um plano de ação que integra os elementos do ponto 7, independentemente depois da doutora Anabela Reis poder explicar melhor. Eu gostava de dizer que plano de ação é mais ou menos aquilo que vocês estão habituados à memória descritiva, portanto não muda muito. Está lá indicado esse plano de ação quais são os elementos que constituem, está no ponto 7 do aviso, mas no fundo é isso. E por último, aquilo que já foi dito, o prazo limite para a apresentação das candidaturas é até às 17 horas do dia 15 de fevereiro de 2022. E como é em plataforma, é mesmo até às 17 horas, às 17h01 já não entra. Pronto. Depois, o que é que nós tentámos sintetizar? Tentámos fazer um esquema fácil onde se perceba que a tipologia dos projetos que são destinados à pesca, destinados à aquicultura e à indústria de transformação, têm apenas as tipologias indicadas no ponto 4 do aviso. O que é que isto significa? Significa que para a pesca vão ter as hipóteses de concorrer a todas. Eu acho que a E será aquela que poderá eventualmente ser mais difícil, não é impossível, mas mais difícil, enquanto na aquicultura e indústria vão concorrer aos grupos da linha A e da linha B, e então na E, com maior probabilidade, especialmente na aquicultura e também na indústria. No fundo, que tipologia de projetos é que nós temos? Temos a digitalização de processos, dados declarativos e documentação estatutária, quer isto dizer que é a digitalização de documentos e de processos, por exemplo, de atos declarativos será informações da produção, documentação estatutária é o título de propriedade ou a licença, todos aqueles documentos que fazem parte da entidade, no fundo. E depois os processos, cada empresa conhece melhor os seus processos do que propriamente eu, mas os processos ligados, obviamente, com a pesca. Depois tem uma outra tipologia, que é a eficiência energética, redução de emissões, propulsão elétrica e ou híbrida. Também, como o próprio nome indica, é o que se pretende e pode ser aplicável a todas, e este é um dos nossos grandes objetivos do PRR. Uma outra tipologia de projetos que é cascos, o apoio a cascos com novos formatos e materiais de baixa fricção ou deslocamento que permitam reduzir o consumo energético. Também esta tipologia de projetos se enquadra na eficiência energética e na redução de emissões, portanto, sempre com vista a promover a qualidade ambiental também. Um outro grupo, uma outra tipologia, é segurança e habilitabilidade a bordo de embarcações de pesca. Como o próprio nome indica, prevê investimentos a bordo que se destinem à segurança da embarcação e dos tripulantes, mas também às condições de habitabilidade a bordo, que é muito importante e que mais à frente também falarei nisto. Depois a economia circular no setor das pescas e da aquicultura, que
também é mais destinado às pescas. O que é que nós resolvemos fazer? Aquela situação que gera talvez mais dúvidas é a questão das pescas, porque aquilo que está aqui é destinado à moderação das embarcações. Então nós resolvemos sintetizar os slides de modo a que percebam bem aquilo que pode ser elegível no âmbito do PRR. Mas antes disso eu gostaria de vos dizer uma coisa, é que o PRR não é a mesma coisa que o plano operacional que vai ser implementado pela Autoridade de Gestão do novo programa e que se baseia no regulamento 2021-1139. Mas, se nós no PRR quiséssemos utilizar outros apoios que não aqueles que estão já previstos no regulamento comunitário e nas legislações comunitárias, carecia de termos feito uma notificação prévia à Comissão Europeia de auxílios de Estado. Ora, todos sabemos que ao fazermos notificações prévias de auxílios de Estado relativamente a embarcações, a moderação de embarcações, tudo aquilo que extravasa o que já está aprovado em termos de regulamento comunitário do FEAMPA, iria ser não sei quantos meses, se não anos, à espera que a Comissão se pronunciasse. E então, porque vai pedindo informações complementares, quando chega ao final dos 60 dias pede outra informação, depois para mais de 60 dias pede outra informação, quando não diz logo que não. Pronto. E então nós entendemos que a forma mais adequada de podermos beneficiar das condições do PRR era seguir as regras que estão em vigor e aprovadas pela União Europeia e que essas não seriam suscetíveis de contestação. Portanto, o que ficamos nesta situação, nós apenas temos que comunicar à Comissão 20 dias úteis após a publicação do PRR que vamos dar esta tipologia de apoios. E é uma comunicação a posteriori e não prévia. Isso explica que nós tenhamos posto aqui aquilo que nós entendemos a nossa referência ao regulamento do FEAMPA. Portanto, não é que isto substitua o PO, não é que seja exatamente igual ao PO, o PO terá outras valências, outras questões e nós ficaremos limitados a estas. E nesse sentido eu gostava de dizer que fica claro que nós no PRR podemos apresentar projetos que visem a substituição ou modernização do motor principal ou auxiliar de uma embarcação, com um comprimento fora a fora menor que 24 metros, nas condições, com as regras e com os requisitos previstos no artigo 18 do regulamento do FEAMPA, que é aquele número que está lá em cima, que é o regulamento UE 2021/1139. Depois temos uma outra hipótese, que é melhorar a segurança, as condições de trabalho ou a eficiência energética de uma embarcação com comprimento fora a fora menor ou igual a 24 metros e que permite o aumento da arqueação da embarcação, ou seja, permite um aumento de GT. Isso enquadra-se no artigo 19 do regulamento do FEAMPA. E depois um outro, que são investimentos a bordo, que não podem aumentar a embarcação, a arqueação bruta, mas podem se destinar às mesmas situações dos anteriores, a melhorar as condições de segurança, condições de trabalho, habitabilidade, a eficiência energética. E ainda aqueles investimentos que são enquadráveis na diretiva UE da União 2017-159 e que neste momento já está transposta para o decreto-lei número 101-F/2020, mas esta diretiva, o artigo 12 do regulamento diz que são só os investimentos que não são obrigatórios ou impostos pelo Estado-membro para cumprir esta diretiva. Portanto, aqui temos que depois, convosco, e eventualmente, com alguma dúvida, trabalhar uma situação ou outra. Aqui neste último caso, eu gostaria de dizer uma coisa, que é assim, este artigo 12 tem que ser conjugado com o número 5 do artigo 19. Porquê? Porque o artigo 19 diz que as embarcações não podem ter mais de 24 metros e podem aumentar a arqueação. Mas o número 5 do artigo 19 diz assim, todos os investimentos a bordo que se destinem ao mesmo fim do artigo 19, mas que não aumentem a arqueação,
então são abrangidos no artigo 12. E aí não impõe limitação de comprimento da embarcação. Portanto, isto é um alerta e uma situação que nós entendemos ser vantajoso dizer-vos hoje. Com base nisto, nós também temos um slide em que propõe as taxas de apoio. Portanto, este aviso é uma parte do aviso global dos 21 milhões. Para o caso dos projetos das pescas, estão afetos 4,5 milhões de euros para 15 projetos, mas isso não significa que, se nas outras tipologias não houver candidatos ou candidaturas suficientes para absorver o montante ou projetos, que não passem para esta modalidade. Portanto, há intercomunicabilidade entre as duas tipologias. O apoio será sob a forma de subsídio não reembolsável, portanto, a taxa máxima de apoio é a taxa máxima geral, 50% das despesas elegíveis, que vem prevista no artigo 41, número 1, mas este artigo diz que se aplicam derrogações. Portanto, ou seja, se nada for dito, é 50%. Se no anexo 3 tiver exceções, então aplica-se as taxas do anexo 3. E o que é que diz essas taxas do anexo 3? Diz que se formos substituir ou modernizar um motor, o apoio, consoante está previsto no artigo 18, o apoio é só 40%. É logo a primeira linha do anexo 1, do anexo 3. Depois, se for uma modernização que aumenta a arqueação das embarcações, o artigo 19 prevê que seja 40%. Outras operações de modernização que não sejam abrangidas pelo artigo 19 nem pelo artigo 18, no fundo, não é? Ou seja, que melhore a saúde, a segurança, as condições de trabalho ou a eficiência energética e que não aumentem a arqueação bruta, essa é a condição, podem ter até 75% de apoio público. Por último, também temos umas outras operações que podem acontecer nas embarcações, que são apoio a processos ou equipamentos inovadores no domínio das pescas, que também têm apoio de 75% e estão previstas na linha 18 do anexo 3. Mas há aqui um alerta que não está no slide e que eu também vos quero fazer, que é assim, quando diz ainda este artigo 41, no seu número 3 e 4, o seguinte: se o projeto incluir tanto várias operações que não seja a primeira operação, o apoio global será o apoio mais elevado das componentes. Depois, contrariamente, se incluir a linha 1, que é aquele do artigo 18 e 19, portanto é o dos motores e o do aumento das arqueações, então as outras operações, mesmo que tenham 75%, se o projeto for conjunto, descerão para 40% e o apoio máximo é 40%. Ou seja, leiam com atenção o que vem previsto no artigo 41, número 3 e 4, porque se no 3 parece mais favorável, no 4 é desfavorável. E, portanto, esta regra não há volta a dar, é a regra que está estabelecida. Depois, o limite máximo do apoio por projeto está no aviso do PRF, é 1 milhão de euros. No que respeita à aquicultura e transformação, aqui não há, tal como o FEAMPA, o FEAMPA, este regulamento tem uma particularidade diferente do que tem vigorado até agora. Os outros regulamentos, por serem uma política comum, estabeleciam tudo a par e passo aquilo que era para fazer ao nível da aquicultura, da frota, da aquicultura, da indústria e qualquer outra área, dos portos, tudo. Este regulamento, a filosofia é diferente. Ele apenas limita ou proíbe aquilo que não pode ser concedido. E, portanto, no caso da agricultura e da indústria, deixa em aberto. Ou seja, quando vocês se forem candidatar ao PO, vocês vão se candidatar a investimentos produtivos e a outros tipos de apoios e não têm as limitações nem as balizas, têm que cumprir um plano estratégico que nós, entretanto, iremos entregar juntamente com o PO, mas não têm as limitações que tinham no anterior fundo. Agora,
Neste caso, como nós estamos a integrar a agricultura e a indústria no PRR, portanto, apenas podem-se candidatar às alíneas A, que é a digitalização de processos, à linha B, que é a eficiência energética, e à linha E, que é a economia circular. Portanto, ou seja, porque as outras são nitidamente destinadas à parte pesca, não é? Portanto, não faz sentido para a indústria, para a agricultura. Da mesma forma, fizemos aqui as taxas para vos dar a conhecer quais são as taxas que são expectáveis que tenham nas vossas candidaturas. Portanto, continua a ser o mesmo artigo, portanto, o artigo 41, a taxa máxima de apoio, em regra, ou se nada for dito, é 50% das despesas elegíveis, é a taxa de apoio público, incluindo o Orçamento de Estado e tudo. É a taxa de apoio público, 50%. Poderá ter outras taxas máximas, e essas taxas máximas estão expressas, poderá haver derrogações, tal como na frota, em que pressupõe que, no caso da aquicultura sustentável, e onde se é enquadrado no modelos de economia circular, aplica-se uma taxa mais elevada, é 60% das despesas elegíveis, e se os investimentos disserem respeito a operações de apoio a produtos, processos ou equipamentos no domínio inovadores, no domínio da agricultura e da transformação, aplica-se a linha 18 do anexo 3 e o financiamento pode ir a 75%. Também nestes casos se aplica o 2 e o 3. O 4 não se aplica, porquê? Porque no caso da agricultura e da indústria, o número 4 do artigo 41 não se aplica, porque nós não temos nada de motores, nem de aumentos de arqueação das embarcações. E, portanto, aqui o 4 não vai fazer cair nenhum destes investimentos para 40%. Isto para já era aquilo que tinha para vos apresentar e, portanto, passo a palavra, agora não sei, passo a palavra ao engenheiro Simão. Obrigado, Isabel. Portanto, agora... Obrigado, Isabel. Vamos continuar com as apresentações, conforme estava estipulado no nosso programa que vos referi. O IFAP agora vai fazer uma demonstração sobre a utilização das plataformas e o procedimento para carregamento das candidaturas e vai explicando, julgo que vai entrar também na plataforma para dar para quem ainda não viu, para ficar com uma visão de como é que funciona e dará uma breve explicação sobre os formulários e as questões principais de cada formulário. Por favor, IFAP. Ok, então eu vou só fazer uma pequena apresentação sobre como inscrever e como é que nós podemos iniciar uma candidatura e depois na fase da apresentação do formulário, porque é muito difícil de apresentar em PowerPoint, vou pedir ajuda à AdSense e à engenheira para... Eu estou com problemas eu estou com problemas no meu computador, definitivamente, já fiquei sem som e sem imagem. Se acontecer alguma coisa, eu passo tudo para a engenheira Manuela Candeias ou Raquel Carmona da AdScience, que são as responsáveis pelo projeto informático da elaboração dos formulários de candidatura e modelo de análise. Neste momento estamos a ver e ouvir bem. Pois, mas já estive aqui um bom bocado sem imagem, sem som e aflita, mas pronto, eu vou compartilhar outra vez a apresentação para então falarmos sobre como é que se inicia uma candidatura. Ora bem, eu espero que corra bem. Portanto, como efetuar, estão todos a ver, certo? Sim, sim. Ok. Como efetuar uma candidatura? A candidatura, a forma de aceder, há vários caminhos para aceder à candidatura. Pode ser através do portal do IFAP, e eu já vos vou mostrar a seguir uns ecrãs para perceberem como. Pode ser através de um link que está no aviso, que direciona para o eFundos. O eFundos é a aplicação que tem o formulário de candidatura, ou pode ser pelo portal do PRR, que depois encaminha para o portal do IFAP.
O que é preciso? É preciso inserir o login e a senha de acesso ao IFAP, têm que estar autenticados no portal do IFAP, e há outra condição importante, para além de terem o login e a senha, que é possuírem ou terem registado no IFAP, no IB. Eu penso que toda a gente sabe o que é o IB, porque penso que todos vós, de alguma forma, já se candidataram a apoios do MAR 2020 ou outros anteriores e, portanto, tiveram que se registar no IB e ter um NIFAP, no fundo é uma espécie de número de contribuinte, só que dentro do IFAP. Aí no IB, vocês têm que ter uma CAI registada de acordo com o anexo 2 do aviso. Não é o anexo 1, aqui está anexo 1, mas é engano, é o anexo 2. No anexo 2 do aviso existe uma lista de CAIs onde tem que é possível candidatar. Como é que, se entrarem via o portal do IFAP, qual é a forma mais simples de entrarem? Neste primeiro ecrã, nós mostramos um bocado do portal do IFAP e aqui devem escolher a opção Ajudas, Apoios, e depois das ajudas e dos apoios devem escolher o Plano de Recuperação e Resiliência e dentro deste o CDES-MAR. Porque há aqui três, porque o IFAP é beneficiário intermediário do Programa da Agricultura, num programa das florestas e também no mar, portanto o vosso é o do mar. Quando clicam aqui em CDES-MAR, vai parar a este ecrã que está aqui, que tem 4 separadores, o enquadramento, as candidaturas, legislação e perguntas frequentes. Para se candidatarem têm que clicar aqui nas candidaturas e o que vos aparece é algo parecido com isto. É o balcão, tem aqui o aviso, diz que o aviso está aberto, tem o período, o intervalo do aviso e tem o âmbito geográfico e o balcão de candidatura. Carregam aqui e aparece este ecrã com este borrinho, onde tem que fazer a autenticação no portal do IFAP. No fundo é fazerem o login e a password. Caso não tenham autenticação no portal do IFAP, esta é a forma como podem fazer o registro, não é? Portanto, no portal, fazem entrar, registar, aparece este ecrã e ao aparecer este ecrã, vocês em vez de entrarem, registram o utilizador. E depois ficam a aguardar a validação do registro e a atribuição do login. Ou seja, para fazer uma candidatura há 3 condições. Têm que estar registados no IB e, consequentemente, terem um NIFAP, têm que estar autenticados no portal e a forma é esta, e têm que ter a CAI que consta do anexo 2 do aviso. Esta é a forma de entrar. O que é que eu vos queria também ainda dizer e lembrar, que é, caso tenham dúvidas, existe, a DGRM está sempre disponível, o IFAP também, mas tem aí dois pontos de contacto. Queria pedir que todas as dúvidas fossem colocadas por escrito preferencialmente, ou seja, através do e-mail. E isto porquê? Porque nós vamos colocar no nosso site, nas perguntas frequentes, vamos colocar, portanto aqui, nas perguntas frequentes, vamos colocar várias perguntas, aquelas que são mais constantes, e vamos tentar que aqui exista resposta às vossas dúvidas, ou pelo menos àquelas que aparecem mais vezes, que são mais frequentes. Agora, se calhar passava, eu tenho aqui o formulário, mas eu acho que se vê mal, ia passar então a Actions para poder
apresentar o formulário. Vais parar a partida? Ok, obrigado. Raquel, preparas a apresentação? Sim. Pronto, posso então. Estão a ver? Certo? Sim. Pronto, Sim. então, portanto, após fazerem tanto aquele registro que a doutora Anabela referiu, portanto, entram na aplicação para efetuarem a candidatura. Só queria aqui referir naquilo que é este aviso, e uma vez que há CAIs limitantes ao acesso ao aviso, portanto, os beneficiários têm que ter registado no portal do IFAP as respectivas CAIs. Se não tiverem alguma CAI, uma das suas CAIs não for CAI referida no anexo 2 do aviso, não conseguem aceder ao formulário de candidatura. Este utilizador que eu estou a usar neste ambiente de testes tem acessos, e aqui na aba dos avisos eu tenho aqui o aviso e tenho aqui o botão de iniciar candidatura. Eu vou iniciar a minha candidatura. Tenho uma página inicial com aquilo que são os vários as várias páginas do formulário e a informação que é solicitada nelas, e alguma informação geral do próprio aviso, bem como o próprio documento do aviso, e aqui também a informação de onde podem também enviar dúvidas, além daquelas que já foram referidas. Passando aqui à página do beneficiário, aquilo que é, portanto, recolhido a nível de formulário de candidatura tem a ver com o tipo de entidade e o setor de atividade do beneficiário, bem como se é um sujeito passivo de IVA ou não. A informação do nome, NIF e NIFAP, bem como as CAIs e a morada do beneficiário, portanto, trazida para o sistema e para o formulário através da autenticação com o IFAP. Ou seja, toda a informação tem que constar registada no sistema do IFAP. Portanto, é importante fazerem esse registro correto. Também, tanto aqui nesta página, devem ser respondidos aos critérios de elegibilidade para o beneficiário, que estão presentes no aviso, bem como a informação de um responsável da candidatura, portanto, com o nome, e-mail e número de contacto. Passando aqui para aquilo que são os dados do projeto propriamente dito, temos o título do projeto, uma breve descrição, a data de início e a data de fim. Deve ser indicada a tipologia de unidade produtiva que está associada a esta candidatura, sendo que as unidades produtivas que estão contempladas são embarcações de pesca, estabelecimentos de apicultura, estabelecimentos de conexos, estabelecimentos industriais e lotas. Em cada um deles é pedida informação adicional, tendo em conta o tipo de entidade produtiva, tendo em conta as suas licenças ou matrículas, no caso das embarcações de pesca, que são informações necessárias para depois serem efetuadas a devida análise às candidaturas. Nesta página ainda podem ser identificadas as tipologias de investimento associadas à candidatura, em que, se nós adicionarmos as tipologias, portanto, constam todas as tipologias que estão presentes no aviso. E ainda, por último, as questões relativas aos critérios de elegibilidade da candidatura, que também estão presentes no aviso e que são necessários de resposta. Tendo em conta aquilo que é o contexto deste aviso, e uma vez que pode existir recursos humanos associados a estes projetos,
é possível tanto inserir os recursos humanos que estão afetos ao projeto, indicando um conjunto de informação relativamente à pessoa e sendo efetuada também a indicação de qual é que vai ser a tipologia de investimento que o trabalhador, que o trabalhador vai trabalhar, e também também é aqui descrito tanto as suas remunerações, bem como a sua afetação nos vários anos do projeto. Eu atualmente aqui não tenho dados devido ao facto de não estar a preencher dados no formulário, mas quando após ser inserido a data de início e a data de fim do projeto, aqui eu já teria os anos de afetação para o meu projeto. Relativamente àquilo que é a inserção dos investimentos propriamente ditos, ele é feito aqui através da página de investimentos, sendo que deve ser identificada qual é que é a tipologia que estamos a que se refere o investimento, a tipologia de investimento, qual é que é a rúbrica e a subrúbrica. Eu neste momento não tenho aqui dados, devido ao facto de não estar mesmo a preencher o formulário, e deve ser, portanto, identificada toda a informação que é pedida. Só uma nota, uma vez que aqui na equipa técnica os nossos recursos, portanto, vão gerar investimentos para o nosso projeto através de cálculos automáticos que permite, tanto que vai inserir automaticamente os investimentos no formulário. Peço desculpa que me esqueci aqui de um ponto. Além dos investimentos, portanto, como é regra, alguns investimentos precisam de orçamentos, portanto, e aqui neste separador deve ser também então inserido os orçamentos associados aos investimentos do projeto. Deve ser ainda também inseridos indicadores para a candidatura, em que deve ser dado um nome a esse indicador, qual é que é descrita a sua forma de apuramento, qual é que é o seu valor ao meta e qual é que será a unidade de medida do mesmo. Por último, devem ser inseridos nesta página os documentos para a candidatura, alguns que são de caráter obrigatório, outros de caráter facultativo, e entre elas o plano de ação, tal e qual como já foi referido há pouco, é aqui nesta página que deve ser inserido. Acho que não me esqueci de nada. Por último, pronto, antes tanto após de guardarmos todas as páginas, o formulário deve ser validado, em que me vão aparecer todos os erros que o meu formulário possa ter. Neste caso, ele apresenta sempre pela página em que estamos, no entanto, podemos navegar pelos vários erros das várias páginas e é possível ir diretamente para o erro em questão. Só é possível submeter o formulário quando já não existam erros de validação do mesmo. E acho que terminei. Muito bem, muito obrigado. Não sei se o IFAP quer dizer mais alguma coisa, podemos continuar? Podemos continuar, para já não, se houver alguma coisa mais que... Para já quero só dizer que
Houve um slide que eu não apresentei, mas não sei se ainda querem que eu apresente. Há um slide só que mostra o ecrã das perguntas frequentes. Sim, é importante, é É importante. importante, pronto. Então eu vou tentar mostrar, isto realmente hoje não está, deixa eu ver se é este. É este. Cá estamos. Este slide, por algum motivo, não apareceu, não apresentei há bocado, mas voltando aqui a isto, além de eu ter colocado aqui o link que leva diretamente às perguntas frequentes, também quero mostrar que mesmo que não sem o link, chegamos lá, tal como eu tinha mostrado há bocado, selecionando nos apoios, ajudas, o plano de recuperação e a seguir ao plano de recuperação selecionamos o CDES MAR e quando entramos temos estes quatro separadores e dentro dos quatro separadores um deles é perguntas frequentes e aparecem já aqui, neste momento já há lá 8 perguntas, respostas a 8 perguntas e isto será dinâmico, como eu disse há bocado, iremos acrescentando sempre questões que frequentemente se coloquem aos beneficiários, por isso repetimos. É importante, portanto, só para fazer um resumo de como colocar a candidatura, quais são as coisas que o IFAP considera que é, neste momento, que é fundamental, que todos os beneficiários atualizem o seu ID com a morada e com o CAI, que façam o seu registro, caso não tenham, de autenticação no portal do ID e que, se tiverem dúvidas, o façam por escrito. Primeiro convido-vos a visitarem esta página no sentido de perceber se já há lá a resposta à questão, não havendo. Nós agradecemos muito que seja colocado por escrito, que é para nós podermos responder e depois pegar e colocar isto nas perguntas frequentes. Queria sublinhar estas 2 ou 3 coisas que eu acho que é fundamental para que tudo corra bem. Muito obrigada, engenheiro. Obrigado, doutora Anabel. Se pudesse só depois tirar o slide, obrigado. Vamos continuar. Julgo que em background aqui no bate-papo, nas questões e respostas, foi dito às pessoas que estão a assistir, podiam ir colocando questões, já deram entrada a algumas, íamos tentar responder agora a cada uma delas. Depois eu ia pedir à Cláudia para que fosse lendo cada uma das perguntas, uma por uma, íamos tentando responder. Depois, no final, decidimos se ainda existe mais algum espaço para colocação de questões, até por via oral. Devo também referir que, penso que posso dizer isto também pelo IFAP, que depois da sessão vamos partilhar as apresentações e enviar a todos os que estiveram a assistir a este webinar. Cláudia Lauro, está-nos a ouvir? Sim, senhor engenheiro. Então, por favor, vamos tentar responder a tudo o que nos chegou. Com certeza. A Ana Catarina Miranda perguntou, no ponto 14 do aviso, refere que o início dos projetos só pode ocorrer após a apresentação da candidatura. No entanto, em muitos outros pontos, refere que não são elegíveis despesas anteriores à submissão da candidatura, de onde se depreende que são aceites despesas após a submissão. Solicita-se esclarecimento. Eu deixava entre a doutora Isabel e a doutora Anabela a resposta, por favor. Eu posso responder? Sim, Mané, podes, eu ia responder. Doutor Manuel. Sim, tanto faz. Boa tarde a todos. Desejo também de um feliz ano 2022, com saúde. A questão é que, relativamente ao ponto 14, não estou a entender, porque o ponto 14 é a dotação do fundo a conceder. O ponto 14 do aviso, portanto, não trata dessa matéria. De qualquer forma, efetivamente, os trabalhos relativos à candidatura não podem ter início antes, ou seja, a data de início dos trabalhos é só após a data de submissão de candidatura.
Manuela, Mané, desculpa, só dizer uma coisa, de facto o ponto 14 não trata, mas por algum lapso, diz aqui no final, o início dos projetos só pode ocorrer após a aprovação de candidatura, isto ficou aqui este lapso. Pronto, mas isto é um lapso. É um lapso. É um lapso porque, de facto, quer em termos de elegibilidade das despesas, portanto, quer em termos da execução da candidatura, portanto, é após a submissão e não aprovação. Portanto, foi um erro que ficou aí no aviso. Muito bem, esclarecido. Cláudia? Marta Rocha questionou: empresas novas podem candidatar-se? Pergunto isto devido à questão da empresa não estar em dificuldades a 31 de dezembro de 2019. Eu acho que sim, se é nova, tem essa missão já cumprida, não estava em dificuldades de certeza, portanto, nada impede que seja uma empresa nova a candidatar-se. Exato, o que tem que acontecer é relativamente à unidade, não é? Objeto do investimento, tem que estar devidamente licenciado, portanto, isso é, a empresa pode ser nova, está constituída legalmente, tem é que ter a unidade, ou seja, se for uma candidatura relativamente a uma agricultura, tem que ter o título de atividade agrícola, se for relativamente a uma indústria tem que ter número de controle veterinário, se for relativamente a uma embarcação tem que estar registada no fecheiro de frota, com licença de pesca, etc. E depois tem outra coisa, desculpa Manuela, que eu devia ter dito logo, que é assim, de facto a empresa, uma coisa é ser uma empresa nova, que tem já um ano de vigência, ou seja, nova, constituída depois do dezembro de 2019, e portanto já tem um ano de 2020, porque senão quando vai comparar as metas e os indicadores, de facto se for nova, acabada de formar, mesmo já tem os licenciamentos todos, não tem indicadores nem metas para comparar com o passado. E então torna-se, é um pouco difícil, mas pronto, mas não impede, de facto. Não impede, sim. Não impede. Ana Catarina Miranda questiona: nos critérios de seleção, concretamente no critério CT, condições técnicas, é mencionado um projeto técnico. É de apresentação obrigatória ou opcional? Portanto, esse projeto que se refere é o plano de ação, que tem que acompanhar a candidatura. Uhum. A tal correntemente chamada de memória descritiva. Exatamente. Pronto. Carlos Macedo. Obrigatório. É obrigatório. Próxima pergunta, Carlos Macedo. O que tem enquadramento na digitalização? Apresentem exemplos, por favor. Eu posso tentar ajudar? Pode ser engenheiro, pode falar. Sempre. Se for uma embarcação, naturalmente que aquilo que temos aqui em mente e que está definido é tudo o que tem a ver com a digitalização dos processos administrativos da embarcação, os próprios documentos estatutários que têm que obrigatoriamente acompanhar a embarcação e todos aqueles documentos que nós temos vindo a falar sobre a ACT também de forma desmaterializada, exceto algumas questões em que ainda não podemos ter totalmente esse suporte eletrónico e estamos a trabalhar com a ACT de forma digital. Então também aqui para a digitalização, todos aqueles equipamentos ou dispositivos que se podem instalar a bordo para dar resposta às formalidades perante a administração, perante a capitania e perante as outras autoridades, como o computador de bordo, o software necessário para dar apoio ao funcionamento da parte administrativa a bordo e também na parte em terra do armador, que depois pode ir partilhando os documentos eletrónicos com quem anda a bordo, e hoje não é difícil fazer isso, e ter centralizado no armador toda a partilha de informação administrativa. Depois entra também toda a componente de reporting, quer da parte do DPS, se for preciso fazer algum investimento em hardware para pôr a funcionar os softwares que nós disponibilizamos para instalar a bordo. Aí nós sabemos que muitas das embarcações têm ainda o hardware de alguns anos atrás, alguns com mais de uma década, portanto nós sabemos que na informática estas coisas evoluem com uma rapidez muito grande, portanto é aqui a oportunidade também para substituir os equipamentos informáticos a bordo
nomeadamente os computadores e alguns dispositivos digitais a bordo. Depois pode entrar também aqui a componente digital de suporte à componente de eficiência energética e de controle da embarcação. Se for uma empresa em terra, entra aqui a digitalização dos processos também administrativos de gestão da empresa, desde logo o hardware e os computadores, a rede informática, se for necessário, para o funcionamento da empresa, e também o software de gestão que poderá ser enquadrado, pois aí temos que ver caso a caso. Tem que estar claramente relacionado com o objeto de negócio que está aqui a ser equacionado. Se for um software para tratamento de fotografia, mas a fotografia não faz sentido do ponto de vista da fileira da pesca, isso não será enquadrado. Mas se for ao nível de gestão da informação, da fotografia, no âmbito da aquicultura, porque isso é uma peça essencial, aí poderá ser equacionado, ser também financiado. E depois, isto pode estar associado à componente de inovação e de gestão e modernização dos processos. Se eu tiver um processo de transformação em que depois vou recorrer a alguma automação e precisamos de software para gerir essa automação, por exemplo, uma linha de montagem ou de transformação do pescado, aí também pode ser subsidiado por aqui. Portanto, queremos dar resposta não só às obrigações e às necessidades a bordo, como também do armador em terra e também das unidades ligadas à fila da pesca em termos empresariais. Próxima pergunta, Carlos Macedo. No caso dos barcos de pesca, existem investimentos que não fazem muito sentido. Por exemplo, utilização de novos materiais e formatos mais eficientes e amigos do ambiente. Como é feita a classificação dos projetos da pesca? Todos os projetos da pesca e indústria competem entre si? Não, há 15 projetos que são pesca, frota. Os outros são das outras tipologias, aquicultura e indústria. Portanto, os que estão a competir entre si são os 15, e o que eu disse na apresentação é que, caso se esgote a componente desses 15, o montante que lhes está destinado, ou mesmo até o número de projetos, e haja projetos não utilizados na parte da indústria e da aquicultura, poderemos transferir uma parte do dinheiro ou do número de projetos para a outra parte, e vice-versa. Portanto, é essa a questão. Agora, não sei qual era a outra pergunta do... Era a questão do casco da embarcação. O casco da embarcação faz todo o sentido, porque a modelação do casco da embarcação pode ter efeitos de eficiência energética muito significativos. E, portanto, é isso que se pretende, porque, como disse no início, este do PRR aposta grandemente na eficiência energética. Próxima pergunta. Ana Catarina Miranda. Os indicadores ou metas quantitativas são definidos pelo beneficiário de acordo com o seu projeto ou há alguns indicadores pré-definidos a cumprir? Posso responder? Sim. É assim, os indicadores não foram de facto ainda possivelmente divulgados, mas há duas hipóteses. Há indicadores específicos que são constantes do anexo 1 do próprio regulamento do FEAMP e os quais se aplica e que não há dúvida que devem ser obrigatórios, como por exemplo seja o CR14 que tem a ver com a inovação e com a digitalização, como o CR18 que tem a ver com o consumo de energia conducente à redução de emissões de CO2, no caso dos motores e da eficiência energética. Mas eu aqui, e não discuti isso ainda com o IFAP, nem até a nível da casa, não consolidámos ainda, mas o nosso entendimento, e na primeira abordagem que tivemos, foi pelo menos considerar para cada tipologia um indicador obrigatório, para ser comum a todos. E depois, se os promotores ou os candidatos quiserem apresentar mais um ou dois indicadores que acham relevante para defender a sua candidatura, poderão fazê-lo, mas um será obrigatório para cada uma das áreas que se candidatam. Portanto, esta é a minha sugestão e que a curto prazo, a muito curto prazo, amanhã ou na segunda-feira estará disponível para todos e possivelmente podemos até pôr naquelas dúvidas, vamos responder às dúvidas e pomos lá nas dúvidas ou pomos nas explicações, portanto vai-vos chegar essa situação por escrito.
Ainda neste plano, a Ana Catarina Miranda perguntou se o plano de ação deverá conter a apresentação de indicadores, fórmulas de cálculo e metas que permitam avaliar o contributo do projeto para cada objetivo operacional e respectivo plano de monitorização. O que se entende por objetivo operacional? Ana Catarina, é assim, eu acho que isso vem na própria exigência do PRR. Vem lá que o plano de ação tem que ter a descrição detalhada do projeto, dos objetivos operacionais, do investimento total, dos indicadores, da forma de cálculo e metas, caracterizar o contributo dos indicadores para os resultados e para as metas gerais. Portanto, tudo isso está explícito no ponto 7 do aviso. Luís Moraes, existe um enquadramento para a melhoria a bordo da qualidade do pescado? Uma empresa de transformação de pescado com o CAI 10.201 pode implementar um projeto de uma linha automatizada de embalamento de pescado com integração do programa de faturação e gestão? E ainda derivada desta questão, é necessário recolher 3 orçamentos para cada rúbrica de investimento? Relativamente à questão dos orçamentos, de facto, a regra geral que há para os projetos que são apresentados e para se verificar a razoabilidade dos custos, é a apresentação de 3 orçamentos, para as rúbricas de investimento, evidentemente. Eu penso que essa regra também se irá aplicar aqui na questão do PRR. De qualquer maneira, é uma questão também que terá que ser confirmada e que iremos também publicitar. Relativamente à questão do investimento que falou, pois isso repare, tem que ser visto no enquadramento da candidatura que for apresentada. Esse tipo de elegibilidade desse equipamento que referiu. Permita-me acrescentar, seria uma candidatura no sentido de condições de armazenamento a bordo dos barcos que melhorem a conservação do pescado, que foi a indicação que foi dada. Sim, não tem a ver com a indústria transformadora, é com qualidade a bordo, não é? Não, imagina que ele consegue demonstrar que vai armazenar o pescado e que atualmente o sistema que tem de frio a bordo gasta X de energia por mês. Sim, é isso sim. Doutora Isabel, permita-me interromper, que assim o interlocutor disse não é uma indústria em terra. Pois, eu tinha percebido que sim, que era uma indústria em terra, pois nesse caso teremos que ver o enquadramento do equipamento nos objetivos da candidatura que for apresentada. Se é elegível ou não. Temos outra questão. Boa tarde, de Ricardo Patrício. Uma embarcação sem licença de pesca ativa que está parado no estaleiro há 4 anos é elegível? Os projetos carecem de garantias bancárias? Pergunta. É assim, a embarcação pode estar parada e estar ativa, porque depende do tipo de arte e são das questões que têm que pôr diretamente e que têm que nos identificar a embarcação. As embarcações podem estar até 6 anos sem licença e estarem ativas em determinadas artes. Outras perdem-nas ao fim de um ano, se for uma arte que é uma arte mais depredadora, portanto, se não tiver licença durante 1 ano ou 2, portanto, perdeu a licença. O senhor terá que nos mandar um mail a dizer qual é a situação e a gente diz se a licença está ativa ou não. Portanto, é a única... Está ativa? Não, ela não está ativa, mas pode ter possibilidade de ativar. Terminamos as questões que puseram por escrito. No entanto, se ainda houver alguma questão, os participantes podem levantar a mãozinha e tentaremos responder. Entretanto, estão a surgir mais questões. O Ricardo Patrício solicita que pergunte, reforça a necessidade de perguntar se são necessárias garantias bancárias para a apresentação da candidatura. Eu posso responder a isso, ok? Não, para a apresentação da candidatura não precisa ter nenhuma garantia bancária. Será necessário uma garantia bancária caso peça um adiantamento.
já pós a aprovação e já pós a contratação, com o IFAP, se pedir um adiantamento, terá que apresentar uma garantia bancária. Só nessas condições. A outra questão que pôs Carlos Silva é: boa tarde, por favor, poderia esclarecer melhor os investimentos a bordo que melhoram a qualidade do pescado? Porão, máquina de gelo, por exemplo? Essa questão relativamente aos investimentos a bordo com esse efeito, portanto, nós temos aqui que nos cingir à questão da tipologia de projetos que aparece no PRR. E, portanto, no caso das embarcações, temos a questão de digitalização, eficiência energética, os cascos e a segurança e habitabilidade a bordo. Ora, essa questão do porão também pode ser vista se tivermos em consideração que há alterações do sistema de frio que possam reduzir emissões e, especialmente, haver uma maior eficiência energética. Portanto, sempre enquadrado, não na ótica da valorização do pescado, digamos, grosso modo, mas sim na ótica de uma eficiência energética. Temos aqui assim, outra questão é: a troca de um equipamento frio por um equipamento de eficiência energética é investimento elegível? Bem como os painéis fotovoltaicos? Pergunta de André Sousa. Sim, em princípio sim. Portanto, tem que ter um enquadramento no projeto, mas em princípio esse tipo de equipamento e de sistemas sim, são elegíveis ao PRR, no âmbito da eficiência energética e redução de emissões. Temos aqui Duarte Sá, que pediu a palavra e a quem nós vamos pedir para ativar o som e pôr a sua questão. Duarte, já estamos a ouvi-lo? Olá a todos. Posso pôr as minhas questões? Com certeza. Então é assim, a primeira questão é, por aquilo que eu percebi, apenas serão, à partida, numa primeira instância, aprovadas 15 candidaturas relativamente a embarcações de pesca. Os projetos serão pontuados em função de determinados critérios. A minha primeira pergunta é esta: um projeto que preveja a aplicação de diferentes equipamentos que respeitem a diferentes tipos de investimento, ou seja, vamos imaginar que a instalação de um equipamento, de um computador que tem a ver com a transmissão da atividade da pesca, ou seja, de ar de pesca eletrónico. Em simultâneo, prevê a substituição de motor. Em simultâneo, prevê a conservação, a melhoria da conservação do pescado com poupança de energia, por exemplo. Este projeto, à partida, terá condições para ficar classificado, digamos, acima de um outro projeto que prevê apenas uma ou duas deste tipo de medidas. A segunda questão tinha que ver com o seguinte: eu acho que quem tem alguma experiência na elaboração de candidaturas no MAR 2020, à partida não terá grande dificuldade na apresentação de uma candidatura aqui no PRR. A única dúvida que eu julgo que todos terão, ou pelo menos a maioria, tem a ver com o plano de ação, que já percebemos que plano de ação e projeto técnico são exatamente a mesma coisa. A questão tem a ver com a apresentação dos indicadores, a fórmula de cálculo e metas e plano de monitorização. Ou seja, eu quando me proponho, por exemplo, substituir a Casa do Leme ou
o armazenamento do pescado ou a substituição do motor, como é que eu vou selecionar os indicadores e a fórmula de cálculo de metas e o plano de monitorização para cada uma destas situações? Doutor Duarte Sá, posso responder à primeira da sua questão? Uma candidatura pode incluir mais do que uma tipologia de projeto. Portanto, imaginemos uma candidatura relativamente a uma embarcação, pode incluir aspectos, a componente da digitalização e componente da eficiência energética. Portanto, e será pontuada, portanto, além da verificação das condições técnicas, evidentemente, são as condições de enquadramento, do beneficiário, enquadramento do projeto, as questões orçamentais, portanto, faz tudo parte da análise técnica. Há depois a questão do mérito estratégico e a candidatura vai ser pontuada consoante as vertentes que estão incluídas. Portanto, se tiver uma vertente de digitalização, tem 10 pontos. Se tiver parte de eficiência energética, tem 15 pontos e assim por diante. Portanto, isso era relativamente à primeira questão. Relativamente à questão dos indicadores, portanto, como a doutora Isabel disse, nós vamos publicitar em breve a questão de dar orientações relativamente à questão dos indicadores e o que se prevê é que seja relativamente aqui a cada uma das tipologias um ou um máximo de 2 indicadores. Não sei se a doutora Isabel quer acrescentar. Desculpa. Peço desculpa, pensava que era alguém que me tirava o som. O doutor Duarte Sá poderá ainda ler o número 8 do aviso, porque explica como é que se hierarquiza as candidaturas, que é pontuação ordenadas de ordem decrescente, e depois, em caso de desempate, que elas tenham a mesma pontuação, aplica-se os critérios que estão aqui indicados, ou seja, em termos de favorecer a maior pontuação à eficiência energética e, em segundo lugar, à segurança e habitabilidade. Isto no caso das embarcações. Nas outras tipologias, opta-se por desempate, por escolher o que tem melhor pontuação na eficiência energética, na redução de emissões, por esta ordem. Redução de emissões, moderação de processos, utilização de novos materiais e formatos mais eficientes e amigos do ambiente. Portanto, o ponto 8 do aviso explicita, é evidente que a leitura inicial pode ser essa, quantos mais investimentos tiver, mais pontuado fica, é um facto, mas depois tem que se ser hierarquizados e isso depende sempre da candidatura concorrente. Cláudia, tem mais alguma questão? Penso que esteja esclarecido. Temos mais questões? Posso continuar? Sim. Vou dar a palavra ao doutor Carlos Silva, que pôs algumas questões por escrito, mas penso que quer intervir. Carlos Silva, por favor, tem que ativar o seu microfone. Estão a ouvir? Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, agradecer a todos pelas explicações que muito nos ajudam aqui na construção das candidaturas. Eu substituí-me aqui uma dúvida relativamente à tabela, ao anexo 1 do aviso, nomeadamente aqui na questão dos investimentos que estão previstos, com licença só para eu puxar, na linha D do ponto 4, portanto, da segurança e habitabilidade a bordo das embarcações de pesca, é que depois eu não vejo refletidos aqui no anexo 1 relativamente ao enquadramento. Bom, eu já percebi que a questão aqui depois, por causa do número 4, vai limitar aos 40%. A minha questão é, estes investimentos da linha D, segurança e habitabilidade a bordo das embarcações de pesca,
vão cair na parte 1 deste anexo e, por favor, se me pudessem explicar a parte final deste anexo, a questão dos mínimos. Ou se algum tipo de investimento cai aqui. A minha dúvida é, por exemplo, se estes investimentos da linha D poderiam depois vir cair aqui à parte final do anexo 1 do aviso. Muito obrigado. Anabela, quer que eu responda? Portanto, é assim, tentando explicitar o aviso do PRR, inicialmente que nós tínhamos proposto era bastante mais abrangente e, apesar de nós termos várias vezes, junto da equipa de missão, dizer que no âmbito destes apoios que eram dados ao PRR, foi que se ouviu a minha intervenção inicial, terá percebido. Nós não iríamos ter auxílios de Estado. A equipa do PRR entendeu que nós deveríamos preencher o anexo 1 com os eventuais possibilidades de auxílios de Estado. Estes auxílios que aparecem aqui não são auxílios de Estado, entre aspas, permitidos pela Comissão Europeia, porque não extravasam aquilo que vem dos regulamentos. E o que está aqui em baixo é que o único que poderá ser eventualmente um auxílio de Estado é o de minimis. Estes auxílios de Estado são auxílios perfeitamente balizados e que, para serem implementados, têm que ter ou uma linha de crédito ou uma linha de desendividamento. O IFAP tem, não sei se está esgotada, mas tinha uma linha de auxílio de Estado para o setor da pesca e pôs-se a hipótese de, se tivesse esgotada até no Orçamento de Estado, que não foi aprovado, era para ser reforçada. Neste momento não temos Orçamento de Estado, portanto eu não lhe posso dizer se isto vai ser reforçado ou não. Portanto temos que esperar, porque as linhas de endividamento são reforçadas no Orçamento de Estado. Mas eu acho que não é o auxílio mínimo, é o auxílio mínimo, como o próprio nome indica. Portanto, compensar-lhe-á sempre recorrer ao abrigo dos outros apoios, porque terá no mínimo sempre 40% de apoio, se não for 50% ou até mais. Portanto, mas podemos depois, se tiver alguma dúvida específica sobre o auxílio de mínimos ou isso, pôr por escrito e nós respondemos noutra altura. Mas não sei se... Cláudia, mais alguma pergunta? Sim, temos aqui várias questões. Por favor. Cláudio Simões pergunta: 2 embarcações de pesca com licença de cerco podem ser abatidas para a construção de uma só embarcação, juntando os 2 GTs para a construção de um só casco e motor com eficiência energética? É assim, a construção de novas embarcações não está prevista. Portanto, só está prevista a modernização de embarcações já existentes. Portanto, pode modernizar uma das embarcações, seja de cerco, seja do que for. Portanto, pode modernizar a embarcação existente, não pode abater e construir uma nova ao abrigo do PRR. Obrigada. Pedro Miguel Tavares Melo pergunta: este aviso contempla os operadores das regiões autónomas dos Açores e Madeira ou só operadores do continente português? Obrigada. Sim, este aviso é específico para investimentos a ser realizados no continente e não nas regiões autónomas. Aliás, há aqui um item que é indicação geográfica que diz precisamente isso no aviso. Rui Jorge Felipe Roque questiona: qual a forma como são pagos os incentivos? Isso. Qual a forma como são pagos os incentivos? Doutora Anabela Reis, pode ajudar-nos aqui nesta resposta, se faz favor. Posso ajudar se eu perceber a pergunta. A forma, portanto, será pago por transferência bancária, não sei muito bem se vocês
não sei qual é a pergunta em concreto, ou o que é que se pretende saber. A forma é apresentado um pedido de pagamento eletrónico e eu acho que é muito semelhante, ou se não igual, ao MAR 2020. Mas, basicamente, é no portal do IFAP, no e-digital, que é apresentado um pedido de pagamento com todas as despesas realizadas e pagas, e o IFAP, após análise desse pedido de pagamento, reembolsa a despesa que foi paga pelo beneficiário, através de uma transferência. Carlos Silva ainda tem aqui mais algumas questões. Eu vou-lhe pedir para ativar o som porque ainda tem mãozinha para cima. Será que ainda tem a sua questão? Não, Carlos Silva já não tem questões. Então passamos a Ricardo Patrício, que pergunta: o senhor Jerónimo Rato pede a palavra. Então vou passar a palavra ao Jerónimo Rato, mas eu não o encontro aqui. Eu pedi-lhe que levantasse a mãozinha para eu perceber quem é que... Ok. Ricardo Patrício, vou-lhe pedir para ativar o seu som e já pode falar. Ok, boa tarde a todos. Boa tarde. O que eu gostava de perguntar, ou de, enfim, afirmar é o seguinte: no seguimento do pedido de esclarecimento do Dr. Sá, por causa da pontuação dos projetos, vamos ver, o PRR vem com uma intenção. Os pequenos projetos cabem no FEAMP na parte dos investimentos. Sendo só que a vossa proposta é para 15 projetos, o que eu entendo é que os pequenos projetos é FEAMP, não é PRR. Portanto, tem que haver bom senso da parte de quem apresenta os projetos e para que não haja aí um amontoado de processos que vos vai levar a dificuldade de análise, porque não faz sentido. O que faz sentido, PRR tem uma intencionalidade, o FEAMP vem contemplar aquilo que o Dr. Sá pediu, portanto, pequenos investimentos. Acho que devem esclarecer muito bem isso, para que fique bem esclarecido, porque depois vai dar às asneiras, porque, enfim, parece que toda a gente vai concorrer ao PRR e esqueças que vem o FEAMP atrás. Portanto, o PRR tem uma intencionalidade, o FEAMP vem contemplar aquilo que há de vir no futuro. Portanto, não deve ser aceito projetos, enfim, que vão caber no FEAMP e não irão caber no PRR. É o que eu penso, portanto, e cabe-me dizer isto, porque não faz sentido a apresentação de certos projetos. Obrigado. Muito obrigada. Temos mais pessoas a quem podemos passar a palavra. Não sei se alguém quer responder ao senhor Rato. Pode avançar, Cláudia. Então, Rui Jorge Filipe Roque pediu a palavra. Vou pedir-lhe que ative o seu microfone. Boa tarde a todos. Desde logo agradeço a oportunidade. Há pouco, quando perguntei a forma como, digamos, do reembolso dos incentivos, era no fundo, mas pronto, mais ou menos ficou esclarecido que se vai processar mais ou menos como no MAR 2020, não é? Portanto, digamos, são vários pagamentos com autos de medição, pronto, digamos, vai-se manter mais ou menos a mesma metodologia. Para a doutora Isabel Ventura, aquilo que eu queria perguntar, tinha posto por escrito, percebi que, digamos, os incentivos, o valor dos incentivos podem variar em alguns casos, havendo aumento ou não aumento na questão da substituição de um casco por um casco mais eficiente e que provoca um aumento de arqueação, de GT, e que, digamos, isso pode promover, digamos, a redução do incentivo em vez dos 75% aos 40%, eventualmente. E se isso pode, nós sabemos que é a modernização de uma embarcação, isso pode ser dado a uma contrapartida adicional que evite esse aumento de GT e evite, no fundo, cair, digamos, na questão da subvenção ser um pouco mais baixa. Não, estamos a falar de modernização da embarcação. Modernização, exatamente. E, de facto, se aumentar o GT, cai nos 40%. Se não aumentar o GT, tens
é porque não aumenta a arqueação e tem um prémio mais elevado. E é possível, no fundo, apresentar alguma contrapartida adicional para evitar essa situação ou não? Não, porque é uma modernização. Ok. Está bem? Está esclarecido. Obrigado. Não. Luís Moraes questiona: no caso de pretendermos efetuar um projeto de melhoria da qualidade do pescado, exemplo, atum sashimi, e em que para isso tenhamos que efetuar formação a bordo dos pescadores e melhoria das condições de tratamento do pescado, frio, câmaras, etc., isso seria elegível como inovação e valorização? Em princípio, pelo que está a referir, será um investimento que não se enquadrará aqui em nenhuma das tipologias, mas de qualquer maneira poderíamos depois falar com mais pormenor. A priori, não estou a ver que seja um projeto que é enquadrável aqui no ponto 4, na tipologia. Um dos participantes anónimos questionou: no caso de modernização de um motor, o beneficiário deverá solicitar antecipadamente a autorização à DGRM desta modernização e posteriormente apresentar a candidatura? O processo que está instalado no FEAMP é sempre vantajoso. É pedirem autorização prévia, mas não, aqui não é um requisito, de facto. Não está explícito seja um requisito. Agora, é sempre vantajoso. O que me está a perguntar, com certeza, é, por exemplo, a substituição de veios ou a moderação do motor, é isso que quer fazer. Mas isso são situações tão particulares que vale mais falar depois com os colegas da frota e responderem concretamente a situação. Está bem? Eduardo Sá pediu a palavra. Eu vou-lhe pedir que ative o seu som. Então só mais uma pequenina coisa ou outra. É assim, eu ouvi o Jerónimo Rato falar de investimentos futuros do FEAM. A minha dúvida é esta: os investimentos a bordo no MAR 2020 ainda é possível apresentar candidaturas? Eu não sou pessoa indicada para responder. A pergunta era mais para o IFAP. Sim, nós não, o doutor Valdo Sá, se calhar seria, eu sei essa medida dos investimentos a bordo, portanto é uma medida em contínuo, não é? Portanto, quando eu sei. Sim, mas terminavam em 31 de dezembro. Isso convém perguntar à autoridade de gestão, doutor Valdo Sá, à AG. Ok. Outra questão é o seguinte: a certidão de PME, é o mesmo documento que exigiam nos investimentos nos projetos do MAR 2020. Sim, é o certificado emitido pelo IAPMEI. Sim, ok. Pronto, era só, obrigado. Sim. Já não existem mais questões nem solicitações de palavra. Obrigado pelo auxílio, Cláudia. Não sei se mais alguém quer pedir a palavra, é agora o momento. Não sendo o caso. Não se verificou. Não? Muito obrigado. Pronto, vamos terminar. Vamos tentar que as perguntas que foram formuladas durante esta sessão, se preparar uma resposta e depois partilhar convosco. E eventualmente depois utilizar essas respostas para atualizar o site do IFAP que a doutora Anabela referiu e apresentou. Agradeço às equipas do IFAP e da DGRM pelo esforço realizado neste processo. Da componente MAR do PRR, este foi o primeiro aviso e cumprimos o target de sair até ao final de 2021. Portanto, ambas as equipas estão de parabéns. Agradeço também a vós o interesse e participação neste webinar. Como se diz na linguagem futebolística, agora a bola está do vosso lado. Utilizei o melhor possível estas verbas, sempre na perspectiva, conforme foi referido durante a sessão, da eficiência energética, quer em termos de projetos que permitam a redução do consumo de combustível que já utilizam, quer novos combustíveis
incluindo soluções híbridas, quer em termos de energia elétrica, se for o caso, projetos ao nível da digitalização e inovação e também a segurança e a habitabilidade a bordo, sempre na perspectiva da modernização da frota. Se tiverem que mexer no casco, também o podem fazer, mesmo numa perspectiva de modernização, mas têm que, obviamente, que apresentar evidências de que há aqui uma eficiência energética do antes e do depois. Se for colocado nessa perspectiva da eficiência energética contabilizada através dos indicadores que nos permitam aferir a bondade do projeto em termos de eficiência energética, naturalmente podem mexer no casco e será aprovado. Estes 21 milhões é um bom reforço do FEAMPA, que não só aquele que está agora a terminar, como do que vai vigorar de 2021 a 2027, e esse FEAMPA tem que dividir os montantes por várias tipologias do projeto. Aqui, este montante de 21 milhões é para este foco que acabei de referir, portanto, utilizem o melhor possível. Utilizei também aqui os nossos contactos, nós vamos partilhar as apresentações, onde estão lá os contactos para a colocação de mais dúvidas. Utilizem-nos bem, apresentem as vossas candidaturas e tirem partido desta oportunidade. Muito obrigado a todos, IFAP, da GRM e quem esteve a assistir, e espero estar convosco mais presencialmente a curto prazo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada a todos, boa tarde.